Fala galera, seja bem-vindo aqui ao meu canal. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, compartilhando esse conteúdo incrível, tá, que eu, junto com a minha equipe, tenho preparado para vocês. Tá? Então, seja bem-vindo aqui no meu canal. A aula de hoje nós vamos tratar de um assunto quente, muito quente do mercado fitness. Para quem não me conhece, muito prazer. Eu sou o Juba Lima, sou professor de professores, gosto de dizer assim, né? Dou mentorias, consultorias e tantos outros movimentos aí dentro do mercado fitness. Você vai me conhecer aí ao longo dessas aulas no YouTube, também no meu @JubaLimaOficial, você pode conhecer mais. Nessa aula, eu preparei 3 maneiras de se diferenciar da manada de personal trainers aí da sua cidade, do seu negócio local. Afinal de contas, eu não conheço nenhum profissional que não queira ser considerado como um profissional diferenciado. Eu já deixo claro para vocês que se diferenciar significa ter mais o quê? Ter mais valor e poder. Quem tem mais valor tem o poder de cobrar acima da média do mercado, né, da sua cidade. E fala sério, né? Você também almeja isso, não é mesmo? E tá tudo bem. Eu estou com você nessa. Eu também almejo ser um profissional na área que eu atuo diferenciado dos outros. Também almejo ter grande valor para ser bem pago por isso. E tá tudo bem. É por isso que eu estou vindo aqui compartilhar esse conteúdo com vocês. Antes da gente começar essa aula, de fato, eu quero te pedir para deixar aqui o seu like, se inscrever no canal se você não é inscrito, ativar os sininhos aí das notificações e bora lá. E eu quero falar com você. Se você é um personal trainer ou se você pretende se tornar um, ou se você é dono de estúdio personalizado ou está na fase já projetando ter o seu estúdio de treinamento personalizado, um estúdio de personal. Essa aula é exclusivamente para você. Pense comigo, hoje em dia, não importa o tamanho da nossa cidade, né? Em qualquer cidade aí, hoje em dia, existem muitos personal trainers e também vários estúdios de treinamento personalizado. É lógico que há 10 anos atrás, quando eu montei o meu primeiro estúdio personalizado, né, existiam poucos estúdios, estava nascendo esse conceito. Hoje não. Naquela época era muito difícil você startar um negócio como esse, né, de estúdio personalizado. Hoje eu confesso para vocês que é muito mais fácil, então por isso que hoje tem muito mais. Mas a minha pergunta é: como se diferenciar? Como atrair a atenção das pessoas para o seu serviço ou para o seu produto? Sabe que essa é uma das perguntas que passa na sua cabeça também. Eu sei disso. Por quê? Porque eu já passei por isso. Essa pergunta, né, como se tornar diferenciado no mercado da minha cidade, eu recebo muito essas perguntas dos meus alunos nos meus cursos, nas mentorias, né, no direct também. E existem alguns pontos que você precisa saber resolver para que você realmente se torne um profissional diferenciado e bem pago pelas pessoas que vão ver o quê? Vão ver valor na sua diferenciação. Então, eu vou ser sincero com você. Se você está nessa pegada mesmo de ser uma referência na sua cidade, você precisa ficar até o final dessa aula, que você vai ter uma clareza enorme de coisas que você não está fazendo e que com essa aula você poderá fazer e colher resultado, né, imediatamente, rapidamente. Eu vou te contar uma história real para ficar mais claro o aprendizado dessa aula, tá bom? Só tomar uma aguinha aqui. Recentemente, estamos aí em 2024, né, em fevereiro, em 2021, um amigo meu chamado Tiago, ele me procurou. Vou contar a história dele. Ele me procurou e falou: Juba, eu quero montar um estúdio de personal trainer,
né, em Araçatuba, que é uma cidade no interior de São Paulo, uma boa cidade ali, quase 200 mil habitantes. Eu quero montar um estúdio de treinamento personalizado. Só que nessa época, o Thiago, esse treinador, ele estava afastado da carreira de personal trainer havia mais de 7 anos. Ele, para ele mesmo e para muitas pessoas, seria difícil ou praticamente impossível ele começar um negócio do zero, um estúdio do zero, sem que ele estivesse atuando na área como personal trainer. Porque ele estava na área acadêmica, ele era professor de faculdade de educação física, coordenador de curso, já estava atuando aí há aproximadamente uns 12 anos na área acadêmica. Porém, sabendo de tudo isso, eu tracei junto com ele uma estratégia que levaria ele a ter o seu estúdio sim personalizado, mesmo tendo vários concorrentes na cidade dele, mesmo os seus concorrentes estar atuando há muito tempo no mercado e ainda assim ele ser diferenciado na cidade dele. E a boa notícia é que sim, isso aconteceu. Hoje nós estamos aí em 2024, no final de 2023, né? 2 anos depois que ele montou o seu primeiro estúdio menor, com cerca de 50 metros quadrados, ele já ampliou no final de 2023, já está num negócio maior, com um dos tickets médios mais altos da cidade. Porém, tudo que a gente vai fazer na nossa carreira, é preciso uma estratégia para que isso aconteça. E é isso que eu vou contar para você aqui nessa aula. Já quero deixar claro para vocês. Aqui é tudo preto no branco, não tem conversa fiada. Então, anota aí, ó. Eu anotei aqui para eu não esquecer de falar para você. Segue o Thiago aí, segue o estúdio do Thiago, @CT Zambon, tá? @CT Zambon. Zambon você escreve com M antes do B, ok? E N no final, @CT Zambon, tá bom? Para você ver que é real isso que eu tô te contando, a história desse meu amigo Thiago. Com o Thiago, eu usei 3 estratégias que eu vou ensinar aqui para você nessa aula hoje, tá? E olha, tem gente que já deve ter saído a essa altura dessa aula, né? Antes de chegar à parte mais importante. E você que está aqui, vai ficar até o final, você tem a chance de se diferenciar ainda mais. Afinal de contas, hoje, essa galera que, como essas que vão estar nessa aula e vão sair antes de eu falar o mais importante, eles querem o quê? Eles querem tudo de mão beijada. Ninguém quer pagar o preço, não é verdade? Você que está aqui agora e vai ficar até o final, você está pagando um preço, que é o seu tempo, tá? É o seu tempo de estar aqui assistindo a aula. Então, o meu convite para você, anota tudo, aplica, e depois me manda uma mensagem, um direct falando se você aplicou e se colheu bons resultados ou não. Galera, é sério. Você tem a chance de se diferenciar e se colocar em um nível mais elevado aí na sua cidade. Tendo em vista, tá? Muita gente reclamando que não ganha o que queria, não é verdade? Por quê? Porque não sabe se diferenciar. Eu já perdi as contas de tantas pessoas que me mandam mensagem sobre esse assunto. Juba, quero aumentar o preço da minha hora-aula e não sei como. Juba, vou abandonar a carreira porque eu não estou feliz, etc. Sabe por que isso acontece? Porque muitos profissionais ainda hoje, tá? Eles colocam energia, eles não colocam a energia onde eles deveriam colocar. Eles ficam focados o quê? Em dar 10, 12 horas de aula por dia, ficar mudando treinos e exercícios com frequência. Por quê? Porque morre de medo do aluno sair. Eles perdem o tempo precioso com a família, não realizam seus sonhos por falta de olhar para esses 3 pontos importantes que eu vou falar para vocês aqui nessa aula de hoje. Você vai saber agora quais são esses 3 pontos importantes que vão te diferenciar da manada de personal trainer na tua cidade. Anota já os 3 pontos importantes antes de eu começar a falar de cada um deles, tá? Anota aí. Primeiro ponto, branding. Segundo ponto, especialização. E terceiro ponto, conexão emocional com o seu cliente, tá? Anotou aí? Tá legal para vocês aí? Espero que esteja, sim,
o áudio, a imagem, tá? Você já anotou então, branding, especialização e conexão emocional com o seu cliente. Eu vou começar falando sobre o branding, tá? Você sabe o que é isso? Talvez você saiba, mas essa palavra moderna aí, essa palavra em inglês, né, seja nova para você e também já foi para mim. Vamos lá. Vou explicar de forma mais simples. Branding é um conjunto de ações alinhadas com o seu posicionamento, propósito e valores. Eu vou dar um exemplo desse meu amigo Thiago, que eu ajudei a elaborar as estratégias que eu estou contando para você. Na parte do posicionamento, nós usamos a estratégia do Thiago usar o quê? O network que ele tinha na cidade dele. Não só ele, como a sua família, tá? Os amigos dos amigos. Então, nós começamos a expor o Thiago, né, expor que o Thiago lançaria um novo projeto na cidade, dentro do mercado fitness, porém, ainda sem divulgar o que seria. Porque, como ele estava afastado desse mercado de personal, tá? Mesmo ele anunciando que ele viria com um novo projeto no mercado fitness, ninguém imaginaria que ele lançaria um estúdio. Por quê? Porque estava na área acadêmica há 12 anos e afastado da área de personal há mais de 8. Né? Então, o Thiago começou a mostrar o quê? Uma nova rotina de treinos, de estudos, de alimentação, né? O Thiago começou a anunciar, né, que ele deixaria a carreira acadêmica para iniciar um novo projeto que em breve ele iria contar a todos os amigos. Então, todo lugar que ele ia, que as pessoas que estavam ali reunindo pessoas, o Thiago sinalizava em algum momento que ele tinha deixado a carreira acadêmica, tá? Mas que não tinha começado nada ainda novo, mas que sim, que teria um novo projeto. O Thiago começou a falar sobre o propósito desse novo projeto dele, que era transformar vidas através de um estilo de vida com treinos inteligentes e hábitos saudáveis. Observe que tudo isso tem a ver com posicionamento. Mostrando seus valores pessoais, o seu tempo com a família, sua rotina de estudos, seus estudos técnicos, seus estudos bíblicos, que é o estilo de vida, que você vai ver daqui a pouco que tem a ver com o público que ele quer alcançar. Tá? Tiago começou a frequentar clubes, né? Onde estariam ali famílias, que é o nicho que ele queria alcançar. Começou a frequentar arenas de beach tênis, onde está em evidência aí no nosso país, lugares onde realmente estava o seu público. E também, nesses lugares, as pessoas teriam a tendência de perguntar para ele o que você vai fazer agora que você encerrou a sua carreira acadêmica. Isso é sobre o posicionamento. E você pode aprender com essa história a usar esse tipo de branding para fortalecer sua marca e se diferenciar aí na sua cidade. Quero te fazer algumas perguntas. Onde estão seus clientes? Você está frequentando os lugares onde estão seus clientes? Qual que é o estilo de vida que você deve mostrar para atrair o público que você gostaria? Já pensou nisso? Anota. Segundo ponto é a especialização. Com o Thiago, quando chegou nesse ponto, especialização, nossa estratégia foi abrir, né, um negócio para o Thiago com uma metodologia 100% pronta. Porque isso na cidade dele seria algo inédito. Uma metodologia testada e validada aqui no Brasil, né, comigo e com outros profissionais, que funciona há mais de 10 anos, e nos Estados Unidos, onde ela foi criada há mais de 25 anos. Então, nós usamos essa ancoragem, esse gancho verdadeiro de uma metodologia já testada e validada, porque isso traria também maior autoridade para o Thiago. E o Thiago começou a estudar e mostrar que ele estava estudando, mostrar que ele estava fazendo mentoria comigo, com o meu time, mostrar que ele estava fazendo curso, e aí já começaram a montar a parte técnica do estúdio dele e mostrar isso mesmo antes dele ter aberto o seu próprio negócio, antes dele vender qualquer plano, ele já começou a mostrar que no estúdio dele teria planejamento, teria periodização, né? Hoje, como eu falei para vocês, o Thiago, ele já ampliou o seu negócio, ele aumentou a capacidade do faturamento dele,
ele está num lugar maior onde ele vai colocar e já colocou mais alunos e ainda com um ticket médio, um dos mais altos da cidade. Então, o meu convite para você é analisar a sua carreira, suas especializações estão de acordo com o mercado fitness, né, com o que o mercado fitness tem de tendência. Por exemplo, nós usamos o treinamento híbrido funcional, tá? O Thiago, por exemplo, ele decidiu escolher investir o dinheiro dele, o tempo dele, né, num investimento que daria retorno, né? O Thiago acreditou no treinamento híbrido funcional do método Expert, até porque esse método de treino híbrido, ele é tendência mundial. Ele já está há mais de 10, 11 anos no top 5 das 40 tendências do mercado fitness mundial, tá bom? Então, o que o Thiago fez? Ele acertou no investimento. Ele investiu em uma metodologia, né, que é tendência, top 5, é uma das 5 tendências mais fortes que os clientes procuram para treinar e cuidar da saúde e do corpo, tá? Então, esse é o conselho que eu te dou, né? Você saber escolher a sua metodologia. Se eu pudesse te dar um conselho hoje, seria escolha o treinamento híbrido funcional. Essa é uma tendência mundial. Eu pesquiso há 17 anos, tá? Nesse órgão de pesquisa americano sobre as 40 tendências. Todo ano eu faço essa pesquisa, faz 17 anos que eu faço isso, tá bom? E faz 11 anos que o treino híbrido, que é a mistura da musculação com o funcional, está no top 5. O terceiro e último ponto, que para mim é um dos mais fortes, que talvez você não pode ter se atentado nisso como um diferencial, eu chamo ele de conexão emocional com o cliente. Você já ouviu falar disso antes? Responde aí, tá? Isso realmente é muito verdadeiro para mim. Você precisa levar em consideração que por trás do seu cliente, por trás do seu aluno, existe uma pessoa, existe um ser humano. E esse ser humano, ele tem sentimentos e emoções. E você, como profissional, você precisa entender o que está por trás dos objetivos do seu cliente, tá? Buscar entender a causa do problema dele. E, de fato, trabalhar para que você e seu time sejam o quê? Agentes de transformação na vida dos seus clientes, dos seus alunos. Eu quero deixar claro que é você que escolhe trabalhar dessa forma ou não, tá bom? Eu estou dizendo que eu sempre apostei nisso, que esse ponto de conexão com a parte emocional do cliente é um dos pontos mais fortes que a gente pode trabalhar. Lógico que para chegar nesse ponto, você vai precisar do quê? Primeiro, cuidar das suas emoções, através do seu tempo de cuidado próprio. Agora, a pergunta é, você tem feito isso? Ou você não tem tempo de cuidar de você do tanto que você trabalha? Se sua resposta é sim, não tenho tempo para nada, fique em paz. Você pode mudar isso como eu mudei, como o Thiago já começou e não precisou passar por isso, tá? Não importa se você vai abrir seu negócio ou se você já tem um. Você pode buscar a diferenciação a todo tempo. Afinal de contas, acomodar, né, é uma das coisas que pessoas que faz com que as pessoas se distanciem dos seus objetivos. A gente precisa lembrar de uma coisa sempre, que os nossos concorrentes, eles também estão buscando a diferenciação. Então, quando você acomoda, você dá oportunidade para outras pessoas virem e ultrapassarem você. Então, o recado que eu te dou hoje, você não pode parar. A conexão com as pessoas começa com a sua sabedoria de saber como se comportar com cada tipo de cliente. Por que eu estou falando isso? Porque isso é fundamental, você escolher o seu nicho de atuação. Por exemplo, talvez você tenha facilidade para trabalhar com adolescentes, tá? Então, se torne referência nisso. Talvez você tenha facilidade em trabalhar com idosos. Então, foque no nicho de idoso e se torne referência nisso, tá? Você precisa ter repertório para conversar assuntos que interessam os idosos, tá? As pessoas, você que está me ouvindo aí agora, assistindo essa aula,
as pessoas hoje, no mundo que a gente vive, elas estão carentes de profissionais humildes, de profissionais simples e de profissionais pacientes, tá bom? Em um mundo agitado, tá? Se você conseguir calmaria para os seus clientes, você já está um passo à frente da grande maioria dos personal trainers ou dos estúdios de personal trainer. Você precisa estudar, se aprofundar no comportamento humano. Agora eu te falo, como você vai fazer isso na sua rotina se você não tem tempo para nada? Se você sai da sua casa 5, 5 e meia da manhã e volta 9, 9 e meia da noite. Porque o que você vai precisar? Você vai precisar ler mais, você vai precisar fazer mais cursos, você vai precisar estudar a Bíblia, estar atualizando o seu repertório o tempo todo. Por quê? Quanto mais você estuda, quanto mais você lê, quanto mais você cuida de você, tá? Você vai ter mais assuntos relevantes para conversar com seus clientes. E isso vai aumentar a sua conexão com eles. Um exemplo, se você tem um aluno que trabalha com vendas, você precisa trocar ideias com ele sobre o quê? Sobre esse assunto. Por exemplo, fulano, eu sei que você trabalha com vendas, que você é um expert em vendas. Olha, eu estou com um produto de consultoria online, estou pensando numa estratégia X. O que você acha? Você poderia me dar uma sugestão? O seu aluno que trabalha com vendas, ele vai se achar importante quando você perguntar isso para ele. E isso vai te dar uma conexão forte com ele. Outro ponto de conexão importante é a parte espiritual e emocional, que as pessoas estão carentes demais. Então, qual que é o meu conselho? Estude sobre isso. Vá profundo, vá estudar profundamente sobre isso. No mundo doente que a gente vive, de pessoas emocionalmente doentes, né? Nós podemos ter acesso através do trabalho físico, do treinamento, e ajudar essas pessoas. Mas para isso, você precisa se aprofundar, tá? Todos esses 3 pontos que eu te falei hoje, sobre o branding, sobre a especialização e sobre a conexão emocional com o seu cliente, tá? Isso vai te fazer, vai te tornar um profissional diferenciadíssimo no mercado da sua cidade, tá? Bom, nós chegamos ao final, tá, dessa aula. Você prestou atenção nessa aula, né? Fala sério. Você viu que é possível, de forma estratégica, você se diferenciar no mercado aí da sua cidade. Saiba que quanto mais as pessoas veem a diferenciação em você, mais elas vão dar valor e assim você pode ganhar mais com o seu trabalho. Chegou a hora, você não acha? De ser bem pago pelo que você faz? Eu estou aqui mostrando para você apenas algumas maneiras para você conseguir se diferenciar no mercado fitness aí da sua cidade. Mas existem várias maneiras. Mas isso é um assunto para um outro vídeo, para uma outra aula. E eu quero terminar. Se você gostou aqui desse conteúdo, deixa seu like aí, para você assistir outros vídeos aqui do meu canal e também aproveita para seguir o meu arroba Juba Lima Oficial. Lá eu também deixo várias dicas, sacadas, ideias, caixinhas de perguntas, tem uma interação enorme nos meus stories, em tudo que eu faço lá no meu arroba também, lá no Instagram, e é um prazer estar aqui compartilhando com vocês esse conteúdo. Espero que tenha feito sentido para vocês e nós estamos juntos aí. Vamos embora se diferenciar do mercado de trabalho. E, ó, nunca foi tão fácil ser um profissional diferenciado. Fica com esse final aí e pense sobre isso. E eu te vejo numa próxima aula. Valeu, um abraço e Deus te abençoe.